E aí, investidores, mais uma vez estamos aqui para abrir a carteira de investimento de um dos inscritos aqui do canal. E essa é uma das séries que vocês mais me pedem aqui no canal. Vocês enchem aí os comentários pedindo para eu abrir a carteira de vocês aqui em vídeo e comentar um pouquinho sobre. E dessa vez o inscrito que a gente vai olhar a carteira é o inscrito Murilo, que é um inscrito que já tá desde o começo aqui com a gente, sempre acompanhando, e a carteira dele já tá uma carteira boa, já com um bom patrimônio, e também, olha o que da hora, é uma carteira que ela é para aposentadoria. Então, tipo assim, é uma carteira para um longo prazo, bem longo. Então vai ter bastante coisa pra gente comentar. Então, se você quer participar dessa série e eu abrir a sua carteira aqui em vídeo, é muito fácil de você participar. Você vai entrar aí na descrição e abrir um formulário que é exatamente esse formulário aqui. Esse formulário você vai preencher de forma muito simples as perguntas que tá aqui, que é somente para contextualizar a sua carteira e contextualizar aqui no vídeo. Mas lembrando, tem que estar inscrito no canal para eu abrir a carteira aqui e eu consigo ver se você está inscrito ou não. E como eu disse, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo essa carteira aqui, a carteira de aposentadoria do Murilo, que tá com um patrimônio já bem grande, já tá com um patrimônio de R$ 22 mil investidos. Esse valor não saiu todo do bolso dele, ele tirou apenas R$ 22.500 do bolso, ou seja, ele conseguiu aí ter um lucro total de R$ 1.500, contando dividendo, a valorização dos investimentos dele. Mas antes da gente entrar mais a fundo, vamos contextualizar um pouco. Então ele é o Murilo, ele tem 22 anos de idade, ou seja, é muito novo, tem muito a se investir, principalmente pensando que essa carteira aqui é para a aposentadoria dele, é uma carteira que vai durar 30 anos, ele investe de R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês, ou seja, é um baita aporte já. Então, voltando aqui para a carteira dele, antes da gente olhar o micro, né, o detalhe das coisas, eu gosto de olhar o geral, o macro. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já viu o patrimônio, a gente já viu o lucro, vamos ver a variação que ele tem, o retorno que ele teve com essa carteira. Então, com essa carteira de R$ 22 mil, ao longo de 2 anos, né, ele começou em 2024, no mês de 2024, então faz praticamente 2 anos, ele conseguiu ter uma variação de 1%, é uma variação um pouco baixa, mas ele conseguiu ter uma rentabilidade de 18%, que seria aí mais ou menos 9% ao ano, já que ele tem 2 anos de investimento. E aí a gente vai entrar aqui na parte de rentabilidade para entender o porquê disso. A gente consegue ver que desde o começo a carteira dele está muito acompanhada com o CDI, porque a maior parte da carteira dele, como vocês conseguem ver, é renda fixa. Ele tem 24% em renda fixa e depois ele tem 24% em fundos imobiliários, depois 23% em ações e depois tem pequenas partes, 10% em criptos, ou seja, uma boa porcentagem em criptos. Ele tem 9% em ETFs internacionais, já está exposto lá fora, e 6% em estoques e 1% em BDRs. Todas essas ações lá de fora, lá do exterior. Então, voltando aqui na rentabilidade, a gente já entende o porquê que a rentabilidade dele acompanhou mais ou menos o CDI. E se a gente ativar os outros índices, só para comparar, a gente ativando a inflação, o IFIX e o IBOV, a gente consegue ver que a carteira dele até que foi boa. Porque ganhou do IFIX, ganhou do IPCA, perdeu para o CDI atualmente, mas também foi em conjunto com o CDI, às vezes passou, às vezes caiu, e só perdeu bastante pro Ibovespa, mas a carteira dele, como eu disse, não tem uma boa parte em ações, é 23% só. Então beleza, já demos uma olhada no macro, no geral da coisa, agora a gente vai olhar com mais detalhes. A evolução do patrimônio dele é muito interessante, a gente ver um negócio. Olha como que é uma escadinha bem bonitinha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então isso significa o quê? Que ele teve constância nesses 2 anos que ele está investindo. Ou seja, ele está investindo ali todos os meses um certo valor com constância. Não tem nenhum mês que tá maior, o outro menor. E agora a primeira coisa que a gente vai ver é a renda fixa dele. Com essa carteira de 22 mil, quase 23 mil, ele tem 46 ativos. E eu acredito, 17 ativos aqui na renda fixa,
eles estejam meio que desmembrados, meio que cada aporte está contando um ativo, né? O que não é o certo. Mas mesmo assim, é bastante ativo para uma quantidade de patrimônio considerada pequena. Por exemplo, ele tem 7 ações, 7 estoques, 6 fundos imobiliários, 6 ETFs, depois 2 criptos, um BDR. Então é bastante ativo sim. A quantidade ideal de ativos pode variar muito, depende de quanto você aporta, de quanto você consegue acompanhar os seus ativos. Então, se você conseguir acompanhar tudo que você tem aqui, não tem problema nenhum você ter tudo isso de ativos. Não é o ideal, porque você vai conseguir aportar muito menos, porque vamos pensar, se você tem R$ 1.000 para investir, você tem duas opções. Ou você vai focar em poucos ativos com esses R$ 1.000, ou seja, vai ter ativo que vai ficar para trás, com menos valor, ou você vai pegar esses R$ 1.000 e dividir entre esses ativos que você tem. Ou seja, vai ficar aí 50, R$ 100 para cada ativo aí. Você não vai conseguir aumentar a quantidade das coisas. A quantidade de cotas de fundos imobiliários, quantidade de ações. E isso é o mais importante. É mais importante você pensar em aumentar a quantidade de ações, de cotas. Quando eu falo quantidade, não é quantidade diferente, e sim, aqui ó, por exemplo, ele tem 49 quantidades de Banco do Brasil Seguridade. É aumentar essa quantidade aqui, porque se você aumenta a quantidade de ações de fundos imobiliários, concorda comigo que você vai receber mais dividendos, você vai ter, quando essa ação disparar, você vai ter um lucro maior. Então, sobre a quantidade de ativos, é isso que eu tenho para falar. E aqui na renda fixa, abrindo aqui, eu já vi que tem algumas coisas que, cara, eu ficaria de olho. Essa carteira tem CDB do Nubank rendendo 105, 104%, mas tem uns CDBs meio suspeitos, meio estranhos. CDB do Banco Original, eu não conheço esse banco, eu não sei se ele é bom, mas entrando aqui, fazendo uma pesquisa muito rápida, entrando aqui no Reclame Aqui, a gente vê que tem muita gente reclamando desse banco, que tá cobrando dívida que não existe, que a pessoa não tem. Isso é a principal reclamação que o pessoal tá fazendo. Eu vi que tem várias reclamações disso, de dívida que o banco tá cobrando, mas não tem dívida. E aqui tem vários desses bancos que são totalmente diferentes, que, por exemplo, eu não conheço e eu acho que a maioria não conhece. CDB do Banco Guanabara, e eu não conheço. Banco Digimais, o meu conselho, não vá para bancos, CDBs que estão pagando muito, porque se tá pagando muito, alguma coisa estranha tem. E a gente tem exemplos recentes de Banco Will, de Banco Master, que estavam pagando 120% do CDI. E olha o que aconteceu. Então toma muito cuidado com esses CDBs aqui, não vá pela porcentagem que tá pagando, porque pode ser suspeito. E lembra, renda fixa é algo básico, não é para você complicar, é para você fazer o básico, é para você focar em investir ali nos principais bancos e não ir tentando fazer aposta em outros bancos. Esse foi o principal detalhe que eu vi na sua carteira. Realmente é muito perigoso desses bancos falirem e aí o seu dinheiro demorar para voltar, porque o FGC tem que cobrir, mas olha aí o Banco Master, o Banco Will, aí o enrolo que tá para devolver o dinheiro dos investidores. Aqui nas ações a gente tem pouco para falar. Ele tem Banco do Brasil Seguridade, ótima ação, VEG, ótima ação, Itaú, ótima ação, Engie, ótima ação do setor de elétrica. Banco do Brasil sofrendo um pouco, mas não deixa de ser uma baita ação. Aí ele tem Cosan, que a gente já vai falar um pouco mais, e tem Vale 3, que é uma ótima ação do setor de mineração. Então ele tem setores diferentes, bem diversificada a carteira, muito boa. Inclusive ela tá dando bons retornos aqui. Porém a gente tem que falar de Cosan. Ele sabe que ele tá fazendo uma aposta nessa Cosan, porque é uma ação que não paga nada de dividendo, como vocês podem ver aqui. É uma ação que tá vindo mal. E se você olhar aqui nos fundamentos básicos da Cosan, você consegue ver que eles não têm, a margem líquida deles é negativo. O que significa a margem líquida? Basicamente é o quanto da receita, o quanto de dinheiro que entra ali na ação, que é convertido em lucro, que eles conseguem fazer lucro. E eles não estão conseguindo fazer lucro. Por isso que está negativo. A ação ela não está tendo lucro, a empresa. Por isso, se ela não está tendo lucro, por isso que ela não consegue pagar dividendo. O payout dela é zero.
O ROI dela, que é o retorno para você, investidor que investe nela, é de menos 183%. E isso é comum, ó. Se você abrir aqui o histórico, você vê que em 2024 ele estava negativo, em 2025 foi muito negativo o ROI, e nos outros anos para trás não foi um baita ROI, foi um retorno de 5%, 5,22%. Aqui no próprio checklist do Investidor 10, ela não passa, porque é uma empresa que já deu prejuízos, é uma empresa que não paga dividendos, é uma empresa que possui uma dívida maior que o patrimônio. Então só com esse checklist aqui você consegue ver que não é uma empresa boa de se investir, de se arriscar. E aí a carteira de estoques dele tem 7 ativos, bastante ativos, mas são bons ativos, né? Ele tem JP Morgan, que é banco, Nubank, que é um banco, Nvidia, que pensando no futuro, Google, Meta, Microsoft, Tesla. Então são até que bons investimentos em estoques. Só sempre pensa na quantidade que você tem aqui de ativos, né? Se você conseguir acompanhar tudo isso. E depois ele tem fundos imobiliários, 6 ativos. E eu vou ser sincero, eu não conheço todos os fundos imobiliários que ele tem aqui. Eu não conheço esse PSEC 11. E o VG eu conheço muito breve, muito só de ouvir falar, nunca fui atrás. Bom, tá dando um retorno bom, uma variação, uma rentabilidade boa. Mas eu só falaria uma coisinha. Se a gente olhar aqui em patrimônio, pra gente olhar mais a fundo esses fundos imobiliários, a gente vê que a maior parte da carteira dele é de fundos imobiliários de papéis e apenas 26% é fundos imobiliários de tijolo. É uma coisa que eu não concordo muito. Se eu fosse investir em fundos imobiliários, eu focaria mais em tijolo, porque faz muito mais sentido, são imóveis reais, eles valorizam com o tempo, dão um retorno maior. Fundos de papel nada mais é que você investindo na renda fixa, só que através de fundos imobiliários, ou seja, a única coisa que muda é que você recebe um dividendo ali todo mês. Mas vale a pena você correr o risco de renda variável para ter um dividendo todo mês investindo em renda fixa? Então aqui em fundos imobiliários, beleza, e a gente vai dar uma passada bem rápido porque o vídeo tá ficando grande aqui pelos investimentos do exterior dele. Então ele tem bastante ETF, eu não conheço todos, eu conheço somente o SPY, mas ele tá tendo um bom retorno no SPY e os outros ele está com uma variação negativa. Eu não vou comentar sobre os outros porque eu realmente, sinceramente, eu não conheço. Criptomoedas, ele tem duas, ele tem o Bitcoin, que é o básico, que é o que tem que ser feito. Tem uma pequena parte ali em Bitcoin, ele tem 7% da carteira, beleza? E ele tem XRP. XRP normalmente é uma pimentinha da carteira, uma aposta do pessoal. Eu acho que você pode até ter se você acredita na moeda, mas eu não gosto de arriscar em criptomoedas. Já é um tipo de investimento que tem muito risco, então eu só investiria nas mais consolidadas, que é Bitcoin e no máximo um Ethereum, um BNB, no máximo. Mas eu focaria realmente só em Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin não tem erro. Normalmente quando ele cresce, as outras crescem. E quando ele cai, as outras caem. E descendo aqui embaixo, ele tem uma BDR que eu realmente não conheço. Mas ele tem uma pequena quantidade, uma 1% da carteira. Aqui no geral, depois de ver todos os ativos, eu tomaria cuidado com os investimentos de renda fixa. Não se arriscar muito, é renda fixa, tem que fazer o básico. E antes da gente finalizar, vamos para a parte que o pessoal mais gosta, a parte de proventos. Então ele está recebendo aí proventos constantes, alguns meses dá uma disparada maior que normalmente junta ações que pagam junto com os fundos imobiliários dele, mas normalmente ele está recebendo aí cerca de R$ 70 por mês de proventos. E aí os meses que disparam um pouquinho mais vai para 130, 120. No último mês ele recebeu quase R$ 200. Então é uma carteira que está sim com bons dividendos. Então agora para finalizar, é uma carteira sim que dá para crescer muito, é para o longo prazo, então vai crescer muito, vai se valorizar muito, mas cuidado com pequenos erros, pequenos investimentos, que você pode estar arriscando um pouquinho demais, sendo que não é necessário. Realmente é só você fazer o arroz e feijão, corrigir algumas coisas aqui que eu tenho certeza que essa carteira vai disparar. Agora, se você gostou desse vídeo, eu te convido a descer aí embaixo e se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo que é muito importante para eu ver que vocês estão gostando dessa série e trazer mais, abrindo a carteira de mais inscritos. Considere participar dessa série, muito fácil, só entrar aí na descrição e
preencher o formulário que você já vai estar participando. Antes disso, tem que estar inscrito no canal e você não deveria sair desse vídeo sem antes assistir esse último vídeo aqui que eu fiz falando sobre fundos imobiliários. Um vídeo um pouco polêmico, mas um vídeo bem completo que você tem que assistir até o final. Então, eu te vejo lá.